A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e nós vamos ler aqui no Velho Testamento, Cantares de Salomão. Você vai encontrar Salmos, aí você passa de Salmos, aí você vai encontrar Provérbios, aí você também passa de Provérbios, aí você vai encontrar Eclesiastes. Passando de Eclesiastes, você vai encontrar Cantares de Salomão. Em Cantares de Salomão, você vai abrir no capítulo 6, você que pode me acompanhar. Você que não pode me acompanhar pela Bíblia, eu vou estar aqui lendo e você vai entender, depois você pode meditar em casa, amém? Cantares de Salomão, capítulo 6 e verso 3, está escrito assim: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Amém? Bom, eu quero aqui gravar uma mensagem e eu quero que vocês prestem bem atenção nessa mensagem, mas prestem bem atenção porque eu vou contar uma história. E para envolvê-la, você tem que prestar atenção nisso, amém? Bom, o título deste áudio é A Criatura Mais Bela. São dois áudios, somente dois áudios. E o nome deles é A Criatura Mais Bela. Quem será essa criatura? Vamos lá? Quando ele disse: façamos o homem, quem falou isso foi Deus. Quando ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele não usou somente as palavras, como ele já dizia antes da criação, né? Haja luz, haja aquilo, haja isso, mas não. Ele veio aqui, ele tocou no barro e, como um verdadeiro oleiro, ele moldou esse vaso. Quer dizer que Deus, quando ele colocou no seu coração de criar você, ele veio aqui, tocou no barro e fez um bonequinho. Com aquele bonequinho, ele soprou sobre as narinas daquele bonequinho o fôlego de vida. Ao contactar o fôlego de vida com o barro, os dois, nasceu você, alma vivente. Deus ficou encantado quando você abriu a boca e falou. Deus ficou encantado quando você começou a andar. Quando você estendia as mãos, mexia os dedos, Deus via a sua linda criatura. Ele criou os olhos para que você pudesse contemplar também a beleza da natureza. Ele criou em você a boca para saborear. Criou em você o nariz para sentir os perfumes que exalava das flores. Ele criou em você o nariz para sentir esse perfume e o ouvido para ouvir os mais belos sons. Amém? Até aí? Mas no Salmo 8, ele vai falar alguma coisa de você. Vamos ver o que ele falou lá em Salmos capítulo 8? No Salmos de capítulo 8, está escrito assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. E da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o teu inimigo vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que te visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Quer dizer que somos menores um pouco do que os anjos. E de glória e honra coroastes. Olha só. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então você entendeu o Salmo 8? Somos menor do que os anjos. E nós contemplamos a grandeza das coisas. O tamanho de uma baleia. A força de um leão. O poderio de uma águia. Mas Deus deu tudo isso para ser dominado por nós. Ele nos coroou de honra e de glória. Ele nos coroou. Então, entre toda a sua criatura, entre tudo que Deus fez, você é coroado. Você, isso mesmo, é coroado como a sua mais bela criação. Foi isso que ele fez. E em Gênesis 1:28, recebemos o poder de autoridade.
Ele disse 4 coisas importantes lá em Gênesis 1:28, você pode estar meditando aí. Ele falou: frutificai, produzir frutos, multiplicai, povoar a terra, sujeitai e dominai. Quer dizer que quando ele deu esses 4 poderes para nós levamos ao pé da letra e fizemos, meus irmãos. Só que muitas das vezes conseguimos frutificar e multiplicar, mas sujeitar e dominar não fazemos mais. Não conseguimos fazer mais. Tem que ter algum motivo porque não conseguimos mais sujeitar e dominar. Levantou homens e mulheres por causa de nós. Derrubou muralhas, abriu o mar. Ele controlou os tempos ao nosso favor para que pudéssemos receber a vitória. Irmãos, tudo isso ele estava fazendo pela sua criatura. Baseado no texto de Isaías, capítulo 14 e verso 14, um anjo caído, o diabo, ele mesmo falou, ele pensou no seu coração, ele queria ser semelhante a Deus. Ele falou que ele queria ser semelhante a Deus. E baseado no texto de Gênesis 1:26, nós somos a sua semelhança. Quer dizer que o nosso inimigo, o diabo, desejou no seu coração ser semelhante. E Deus desceu na terra e te fez semelhante a ele. Tamanha honra ele te deu. Tamanha glória ele te deu. Tudo isso eu estou te contando porque ele criou uma linda criatura. Se essa criatura hoje está caída, ele vai resgatar. Porque essa criatura não foi feita da maneira que está. Reparem, meus irmãos, que Deus, quando começou a controlar tudo isso, Deus começou a ter um plano. Ele já sabia que o inimigo podia nos enganar, né? Mas de repente o que aconteceu? O que Deus temia. O pecado entrou no mundo e entrou em nós. E aí toda a bela criação seria destinada à morte. E morte eterna, meus irmãos. Pois o inimigo tinha em suas mãos um escrito de dívida. Lá em Colossenses 2:14. Vamos ver? Novo Testamento? Colossenses capítulo 2 e verso 14. Ele tinha um escrito. O inimigo tinha nas suas mãos um escrito de dívida. Colossenses capítulo 2 e verso 14 está escrito assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Quer dizer, havendo riscado a cédula, havia uma cédula contra nós, um escrito contra nós, algo que nos acusava, que dava crédito para o diabo, que nós não merecíamos a salvação. Quando o pecado entrou no mundo, ele destruiu a imagem do homem. E o pecado, quando entra na sua casa, no seu lar, ele destrói aquilo que vocês construíram. Toda confiança, todo amor é destruído por causa do pecado. E aí o pecado começa a fazer algo diferente. Agora ele está reinando sobre você. Você não sujeita mais. Agora ele sujeita você. Você não domina mais. Agora ele domina você. Complicado, né? Em Isaías 59:2, o Senhor diz o porquê, irmãos, que não conseguimos falar com Ele, que não conseguimos ter nada com Ele. Por quê? Porque o pecado faz isso, o pecado te afasta de Deus. Por isso que o inimigo quer entrar no seu lar e fazer você pecar. Por isso que o inimigo quer fazer você perder a confiança em Deus. E dessa maneira o próprio Senhor não tem como te ajudar. Porque o pecado, ele te oculta. E você pode ficar daquele jeito pro resto da vida. É aí que mora o grande problema. Porque você tem que entender uma coisa. O próprio Senhor Jesus, ele tem um plano de resgatar a sua vida. E ainda que você não saiba, eu estou te contando a história toda. Ele criou uma linda criatura. Ele deu poder para essa criatura. E você, no meio do caminho, caiu em pecado. Ele falou para você frutificar, multiplicar, sujeitar e dominar. Mas não estamos mais sujeitando nada e dominando. Você não sujeita e domina o emprego. Você não sujeita e domina o marido. Você não sujeita e domina a esposa. Você não sujeita e domina os filhos. Não consegue dominar nada. Pelo contrário, está sendo dominado. Está sendo dominado pelas afrontas, pelas lutas. Você deseja comer um bom pedaço de carne e não pode porque está sujeitado ao mal. Você deseja comprar uma roupa boa para você, mas não pode porque está sujeitado à miséria. Você deseja ter uma boa saúde, mas não pode, está enfermo porque está sujeitado à doença.
E Cristo já pagou o preço. Você tem que tomar posse da vitória. Você não pode aceitar as coisas que estão acontecendo. Repreenda esse mal. Não permita que isso venha acontecer sobre você. Se você pode, lute. Se você pode, em frente. Não deixe isso acontecer com você. O Espírito Santo tem obra na sua vida. O Espírito Santo tem vontade de te abençoar cada vez mais. Só que você não quer deixar isso acontecer. Por quê? Porque está aceitando as coisas erradas. Hoje, eu deixo a você essa mensagem. É o primeiro áudio, amanhã o último. Para que você possa aprender um pouco sobre essa história. É uma linda criatura. E eu preciso que você entenda que você não é do jeito que você está. Não se conforme com as coisas que estão ao seu redor. Mude, seja diferente. Deus não te criou para ficar assim. Você está do jeito errado. E Deus vai mudar essa situação. Amém? Espero que vocês aprendam com esses áudios, espero que vocês entendam que o Espírito Santo, é poucos minutos, irmãos, o Senhor vai falando ao seu coração cada vez mais, mas que Ele possa trabalhar no seu coração de uma maneira que você entenda que você não foi feito para ficar prostrado, para comer migalhas, para ficar ao chão. Você não foi feito para ser chamado somente criatura, você é filho e filho de Deus. Você foi criado pelas mãos dele, não foi só pelo haja luz, mas você foi criado pelas próprias mãos do Senhor. Recebeu a palavra dele dizendo que você é semelhante a ele e não pode ficar prostrado. Não pode. Amém?